Meus irmãos, nós estamos numa semana de oração e a Bíblia está recheada de versículos dizendo para a gente orar. Orar sem cessar. A Bíblia nos ensina que a oração é fundamental. O apóstolo Paulo, não há uma epístola dele que ele não fale sobre a questão da oração. Mas a verdade é que nós temos dificuldades para orar. Quantos aqui têm dificuldade para orar? Eu também. Eu não sei se você é tão ativista como eu, mas eu quero estar fazendo. Eu quero estar fazendo. E orar significa parar, se aquietar. Lembra de Marta? Eu acho que eu tenho mais de Marta do que de Maria. Ok? Marta estava preocupada com a casa, arrumando, limpando, correndo para lá e para cá, preparando o almoço. E Maria estava aos pés de Jesus. E aí Marta ficou indignada porque ela estava trabalhando. E a irmã lá ouvindo Jesus falar. E ela pegou e dá um pito em Jesus. Marta dá um pito em Jesus. Senhor, tu não te incomodas? Eu estou aqui trabalhando e a Maria aí o tempo todo sentada, ouvindo. Parecia que o que Maria estava fazendo não tinha importância nenhuma. Não tinha valor nenhum. E a resposta de Jesus foi a seguinte: Marta, Marta. Quem sabe onde está essa passagem? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Onde está essa passagem? João. Tá, mas João tem alguns capítulos, né? Sei se é João não. Fica chutando não, hein? Fica chutando não. Abre lá e vê se você acha. Adivinhar é pecado, irmão. Lucas 10:40. Vamos lá, vamos no endereço que a irmã nos deu. Lucas 10:40. Vamos lá. Vai na mosca. Porque o outro texto que eu vou usar também é aqui nesse capítulo. Tudo bem? Todo mundo comigo? Vamos ler? Marta e Maria, Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante. Achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Ok. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes o quê? Os ensinamentos. Olha o que ela estava fazendo. Ela estava ouvindo Jesus, irmãos. Estava ouvindo Jesus. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas? Olha aí o pito que ela dá em Jesus. Fala para Jesus assim mesmo: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E disse: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Coitado do homem que casasse com Marta. Ela é mandona. Mandona. Mulher mandona é terrível. Que os homens digam amém. Né? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas, o quê? Com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O quê? Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual é a boa parte escolhida por Maria? Estar com Jesus. Então Jesus disse assim: olha, a melhor coisa que você pode fazer na vida, antes de ficar agitado de um lado para o outro, é estar comigo. Maria entendeu o recado. Irmãos, aí está o problema. Nós temos uma vida cheia de compromissos com trabalho, com escola, com filhos, com casa,
com contas, e a gente vai sendo engolido por isso, e acaba se transformando numa Marta, que só fica tentando resolver situações. E Jesus chamou a atenção, disse: Marta, você está indo pelo caminho errado. Maria está escolhendo a boa parte, porque eu sei que toda pessoa que busca a Jesus, em primeiro lugar, está buscando o rei do reino de Deus, portanto está buscando o reino em primeiro lugar. Você entende isso? Diga amém. E a própria palavra, ela se ajusta a ela mesma. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas. Então, a receita bíblica é que orar, que hoje nós não podemos estar fisicamente com Jesus, você entende? Mas nós podemos estar com Jesus através do Espírito Santo e da oração e a palavra. Diga glória a Deus. Quando eu começo a ler a palavra, Jesus está falando para mim. E quando eu estou orando, eu estou falando para Ele. Diga glória a Deus. Porque a oração não é um monólogo, é um diálogo. Deus fala pela palavra, Deus fala pelo Espírito Santo no nosso coração, e nós falamos para Ele também. Então, esta é a posição que Deus definiu. O problema é que muitas pessoas, quando chegam para orar, o vocabulário se encerra em 5 minutos. Quando chega 5 minutos. Aí a pessoa fica com a mente vazia. Aí amanhã tem que pagar a conta. E fulano de tal não fez aquilo. E Beltrano, deixei a roupa não sei o quê. Aquele meu trabalho que ficou lá no serviço eu não terminei. A pessoa começa a voar e não consegue estar com Jesus, porque a sua mente está indisciplinada para a oração. O que eu quero fazer esta noite aqui com vocês é discipliná-los na oração. E nós vamos pegar o nosso kit devocional, que é o seu guia de oração e ao mesmo tempo o plano de leitura bíblica. Eu vou pedir aos irmãos que distribuam a todos, mas não é para você levar. Se você, pastor, eu já tenho o meu plano, eu não trouxe esta noite, então você vai usá-lo e depois vai devolvê-lo na saída. Eu vou pedir que 2 diáconos fiquem ali na porta recolhendo aqueles que já têm, porque isso aqui nada mais é do que o plano de leitura bíblica. Amém? Está vendo? Então, o que acontece? Você vai usar agora o lado do plano que você nunca usou, que é o guia de oração. Nós vamos hoje desenvolver isso aqui, e eu vou ensinar para você como é que você fica 30 minutos, no mínimo, orando a Deus. Você fica pelo menos 30 minutos na presença de Deus, orando. Então, todos que não têm, peçam, porque o que eu vou fazer aqui, você tem que acompanhar através disso. Pode distribuir para todo mundo, amém? E você, pastor, eu já tenho esse plano de leitura bíblica. Ótimo, na saída você devolve, mas o que eu tenho que fazer aqui é algo didático. Então vamos lá, vai recebendo aí, e enquanto você vai recebendo, você vai ler comigo aqui, logo a seguir, não por acaso está na Bíblia, no capítulo 11, fala sobre a oração, não por acaso. Olha que Maria estava lá com Jesus, Jesus disse que ela escolheu a melhor parte, que era estar com Jesus, ouvindo Jesus, e logo a seguir, emenda aqui a questão da oração. Então, hoje, Jesus não está conosco fisicamente, mas Ele está através da palavra e do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, diga glória a Deus. Tem mesmo? Tem certeza? Então, vem comigo aqui, em Lucas mesmo, que você tinha aberto, na sequência aí, capítulo 11. Todo mundo? Ok? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu. Jesus estava orando e um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, Jesus
Então ele os ensinou: quando orardes, dizei. E aí vem: Pai nosso que estais... Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, é assim mesmo? Venha o teu reino, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então, aqui está a oração resumida. Essa mesma oração, esse mesmo texto, Mateus capítulo 6, versículo 9. Vem aqui comigo. Mateus 6 e 9. E eu gosto desse trecho de Mateus 6. É a mesma oração. Tá? Portanto, vós orareis assim, Mateus 6, 9. Pai nosso que estais, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isto aqui, irmãos, a oração do Pai Nosso, não é para ficar sendo repetida e passar a bolinha do terço, porque aí vira reza. A oração, ela nada mais é do Pai Nosso, é uma forma que Jesus nos ensinou de disciplinar a nossa oração. Então, aqui no guia de oração, nós vamos ver como é que você vai fazer. E eu vou explicar, e depois nós vamos nos ajoelhar e vamos orar aquele pedaço. Vou explicar, a gente vai se ajoelhar e fazer conforme está aqui. Todos nós juntos, amém? A primeira frase da oração do Pai Nosso é: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E ele diz assim: louve a Deus, para você, para eu louvar a Deus, pelo sangue de Jesus, que nos dá o direito de chamá-lo de quê? Eu já disse que nem todo ser humano é filho de Deus, é criação de Deus. Todo ser humano é criação de Deus. Nós nos tornamos filho quando nós aceitamos a Jesus. A Bíblia diz que através de Jesus nós somos feitos filhos de Deus. E a todos os que o deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Eu não sei se você entende a magnitude dessa expressão filho de Deus. Então, você vai agradecer a Deus. Quantos aqui se sentem filho de Deus mesmo? Então você tem que agradecer. Senhor, eu te agradeço porque eu andava no mundo, era um pecador, longe de ti, e tu me chamaste para ser teu filho. Aleluia! Aí tu já fica animado com a oração, porque você começa a agradecer a Deus pelo que Ele já tem feito na sua vida, pela sua salvação, ok? Então, B, declare os benefícios da nova aliança representada pelos nomes de Deus. Porque aqui diz a segunda frase: santificado seja o teu nome. A palavra santificado significa o quê? O teu nome é especial, é separado. O teu nome é santificado, significa o teu nome é santificado. E os nomes de Deus na Bíblia têm realmente significados. Por exemplo, nós cantamos aqui: Jeová Rafá, meu Senhor. Né? Aqui, nessa versão, está Jeová Rô, mas é Jeová Rafá também, pode-se falar. Então, ele é o Deus que cura. O significado de Jeová Rafá é aquele que cura, o Deus que cura. Ok? Outro aqui, perdão, benefícios do nome de Deus. Qual é o benefício do nome de Deus? Jeová Sideknu. O Senhor é a nossa justiça. Lembra que eu falei aqui que ninguém pode chegar na presença de Deus a não ser através do sacrifício da cruz? Jesus se tornou nossa justiça. Então, tudo isso você vai agradecendo: Senhor, obrigado, porque tu me fizeste.
esse primeiro momento da oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é um momento de louvor. Nós estamos cantando aqui, está chorando, louve, está sofrendo, louve. Esse é o primeiro, você entra na presença de Deus, não pedindo, mas louvando. Então você louva pelo benefício. Qual é o benefício? Perdão. E declara o nome dele, Jeová Sideknu, ok? Jeová Makadesh, o Deus que me santifica. Eu sou santo porque Deus habita em mim e Ele me santifica, me separa. Ele me separa do mundo. Por que eu sou separado do mundo? Porque eu carrego o Espírito Santo dentro de mim. Dê glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo tem a vida de Deus dentro de si. Você é diferente da pessoa, sua mente é diferente, o seu pensar é diferente, porque Deus começa a trabalhar isso no seu interior. Então Jeová. Outra coisa, o benefício que o Senhor nos dá, o Espírito Santo, né? Então, Jeová Shalom, o Espírito Santo, ele traz paz. Aí você diga, obrigado pela paz, Senhor. Jeová Shammah, Senhor, tu não só dá a paz, mas tu estás presente comigo. Se eu vou no mais profundo abismo, tu estás comigo. Se eu subo no mais alto da montanha, tu estás comigo. Tu és o Deus presente, tu não me abandonas nunca, Senhor. Se eu estiver sozinho no meio da multidão, tu estás comigo. Tu és Jeová Shammah. Eu não sei se você tem essa animação para orar, mas eu estou dizendo para você que eu tenho maior alegria nisso. Ok? Aí você agradece. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela prosperidade. E repita o nome dele. É Jeová Jireh, o Deus da provisão. Oh, Jeová Nissi, o nosso estandarte, a razão da nossa vida, a nossa bandeira. Jeová Rori, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Tudo isso traz segurança. Agora, você vai se ajoelhar e vai fazer isto. Vou ensinar para você. Vocês nunca vão poder chegar a dizer, Deus, eu não sei orar, eu não aprendi, aquele pastor nunca me ensinou. Fiquei lá, não sei quanto tempo. Você vai botar a cadeira assim, vai botar a sua... Ok? Porque se der sono, bate aqui. Ok? Vai pegar, botar aqui na tua frente esse negócio aqui e vai ler. O que é agora? O próximo item. Esse. Lê e comece a glorificar por aquilo. Alguma dúvida? Se tiver, fale agora. Então, todo mundo de joelho, vamos orar. Amém? Aleluia. Amém. Pastor, como é que eu começo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí você vai começar a louvar a Deus por todas essas coisas aí. Lá no final, louve a Jesus, aleluia. Conselheiro maravilhoso. Oh meu Deus, ajuda-nos, ensina-nos a orar. Pai, ensina-nos a nos disciplinar. Ó Deus, a nossa carne não gosta de orar, Senhor. A nossa natureza carnal quer ativismo, quer lazer, quer prazer, quer comida, Senhor. Mas, Senhor, nós queremos ser um povo de propriedade exclusiva Tua. Povo do céu, povo que anda no Espírito. Move as Tuas águas. Não é para orar com o pensamento, não, é com a boca. Eu queria ouvir vocês abrindo a boca e declarando isso que está aí, lendo o que está isso aí. Outra coisa, pastor, eu sou antigo na fé. Não importa se você tenha 100 anos de igreja, você vai fazer isso, eu estou mandando. Amém? Não é o que você quer, é o que o pastor está orientando a fazer agora.
significado de tudo que está nesse primeiro momento. Não importa se você lê ou não, nós estamos disciplinando a nossa vida de oração. Meio às lutas, tu estás comigo. Glórias ao teu nome. Jeová chamar, tu estás presente. Basta eu abrir a minha boca com fé, Senhor, e orar, e tu responde. Tu és Deus vivo. Glória a Deus. Louve a Deus cujo nome é maravilhoso. Diga: Jesus, tu és maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Está ficando bom? Amém? Deixa para continuar em casa. Fica de pé que eu vou ensinar o restante agora. Vamos lá, de pé todo mundo comigo. Eu estou ensinando a você ter disciplina para a oração. Se você... Pastor, o senhor todo dia está inspiradão para orar. Tem dia que eu pego isso aqui, irmãos. Começo a orar com isso aqui. Minha carne não quer orar. Eu estou sem vontade de orar. Mas eu preciso orar. Vergonha é não orar. Amém? Então isso aqui disciplina. A outra frase do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Agora, ponto 2. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Então, você tem que começar a chamar, a invocar o reino de Deus para setores da sua vida. Então você começa: na minha própria vida, Senhor, que o teu reino tenha primazia. Venha o teu reino. O reino de Deus, irmãos, é essa vida espiritual, essa vida de alegria, de gozo, de paz, de compreensão espiritual das coisas. Você olhar as coisas e não só enxergar com os olhos naturais, mas você enxergar as coisas com olhos espirituais. Então, o reino de Deus, ele está presente de nós, e você tem que pedir: Senhor, vem o teu reino sobre a minha vida. Não deixa eu ter uma mente só carnal, humana. Senhor, deixa eu perceber as coisas espirituais, perceber o espírito com que as pessoas falam, com que elas agem. Porque se você perceber isso, ouça o que eu vou falar, você sempre estará um passo à frente das pessoas. Porque Deus está te mostrando que ninguém está vendo, e você está percebendo que ninguém está vendo. Então,
Venha o teu reino, faça na minha própria vida, na vida da minha família. Aí você vai, vem o teu reino sobre o meu marido. Ó Deus, que meu marido seja mais espiritual. Que as irmãs digam amém. Que a minha esposa seja mais espiritual. Que os homens digam amém. Que os filhos sejam bênção e sejam espirituais também. Aí você ora pelos outros parentes. Outros parentes inclui a sogra aí. Amém? Aí é primos, irmãos, sobrinhos, tios. Eu oro pela minha sogra e sou grato a Deus pela vida dela. Ela é uma bênção na minha vida e da minha esposa. Então você vai dizer sobre o reino vir sobre essas pessoas. O reino vir sobre a igreja. Senhor, venha o teu reino sobre a igreja, sobre os pastores, sobre os bispos. Vai lendo aqui, ó. Eu leio, irmãos. Literalmente eu leio. Senhor, venha o teu reino sobre os bispos, pastores, diáconos. Senhor, líderes da escola. Ó Deus, líderes de grupo. Pai, sobre a juventude venha o teu reino. Eu vou dizendo, venha o teu reino sobre cada... Eu declaro, venha o teu reino sobre isso. Então... na nação, Senhor, sobre o nosso país, vem o teu reino, sobre os líderes municipais, estaduais, federais. Senhor, tira esses demônios da cabeça desses homens, ó Deus. Amém? Então, é isso aí. Então, vem o teu reino, faça-se a tua vontade. Vamos ajoelhar e vamos fazer isso agora. Vamos lá. Meu falar, no meu viver, no meu pensar, vem o teu reino. Guarda, Senhor, minha boca, meus lábios, meus olhos, meus ouvidos, para que eu possa, Senhor, andar em santidade. Ó Deus, que eu não dê oportunidade à minha carne, mas que o teu reino comande, Senhor, não minha vida, sobre a minha família, sobre a minha esposa, vem o teu reino. Faça-se a tua vontade, seja ela cheia do teu Espírito Santo, cada vez mais. Sobre meus filhos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Sobre o Senhor, todos os demais parentes, minha mãe, minha sogra, meus irmãos, sobrinhos. Pai, venha o teu reino ali, naqueles corações, naquelas mentes, ó Deus. Venha o teu reino sobre a igreja, que nós não sejamos apenas religiosos, ó Deus, mas que nós sejamos mais que isso, Senhor. Filhos, ó Deus, teus, Senhor, filhos amados. Vem o teu reino sobre as lideranças, ó Deus, sobre os bispos e pastores e diáconos, ó Deus, sobre os professores da escola dominical, sobre os líderes da juventude, dos grupos, ó Deus, de afinidades. Ó Pai, eu te peço, Senhor, venha o teu reino, Senhor, sobre a vida daqueles que ainda não te conhecem. Revela, Senhor, salva o pecador, Senhor, liberta das drogas aqueles que estão aprisionados, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai lendo e vai lembrando e vai declarando, vem o teu reino, naquele lugar, naquele ambiente de trabalho. Oh Senhor, sobre o meu vizinho, Senhor, vem o teu reino seja revelado a ele, para entender, Senhor. A tua palavra diz que uma pessoa precisa entender, Senhor. Abre a mente, tira as vendas, tira, Senhor, tudo aquilo que impede a pessoa enxergar o teu reino. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Deus é maravilhoso. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos lá. Pastor, eu precisava de mais tempo. Ótimo, a madrugada está te esperando. Amém? Eu só estou abrindo o apetite de vocês aqui com uma disciplina de oração. Vamos lá. Terceiro ponto. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então o pão nosso, irmãos, é o pão não só da comida, das necessidades, que é também,
mas o pão espiritual. Você precisa de alimento espiritual todo dia. Sua mente tem que pensar nas coisas do alto. A Bíblia diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Como é que eu vou pensar nas coisas espirituais se eu não mastigar a palavra de Deus, não pensar a palavra de Deus? Eu preciso disso. Então, olha só, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Na minha vida financeira, Senhor, que não falte. Me dá o pão, Senhor, familiar, da compreensão, da amizade, oh, Senhor, do carinho dentro da minha família. Que pão gostoso, Jesus! Pão da saúde, o pão do equilíbrio emocional. Aí, tem muito pão aí, irmãos. Diga glória a Deus. E qualquer outra necessidade. Aqui tem algumas sugestões. Mas aí é a hora que você vai apresentar o seu pedido. Que você está fazendo aí esse dia de propósito, de oração. Amém? Então, Senhor, eu preciso desse pão. Olha, o pão da sabedoria. Peça sabedoria, o pão do entendimento, o pão da direção, para você tomar decisões certas na sua vida. Diga glória a Deus. Senhor, eu preciso disso. Seja específico no seu pedido. Seja perseverante. Olha, essa hora aqui da oração é uma hora que na prática demora muito, porque você tem que ouvir a voz de Deus aqui sobre isso que você está pedindo. Às vezes nós estamos pedindo coisas que Deus não quer para nós, porque Ele sabe que nós precisamos de outra. Por isso é que a gente sempre vai terminar a oração dizendo que seja feita a vontade dEle. Amém? Se na terra como no céu. Então, vamos lá. Ok? Vamos pedir o pão? Vamos ajoelhar, vamos lá. Exercício, vamos. Pão do equilíbrio emocional, não me deixes, Deus, me levar pelas minhas emoções. Quando estamos emocionados, falamos o que não devemos, às vezes de forma errada, Senhor. Nos dá esse equilíbrio emocional. Oh, Jesus, o pão desse equilíbrio. Tenho orado, Senhor, durante esses dias. Pedindo, Senhor, a cura total do nosso corpo. Glória a Deus, também, Senhor, põe essa aposentadoria hoje, o pão pedido, Senhor, o pão, Senhor, das coisas que precisa, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, assim. Oh, Senhor, sejam supridas as necessidades. Aleluia. Oh, Pai, me dá o pão da sabedoria, do entendimento, do discernimento, a direção nas coisas que faz. Oh, meu Pai, me orienta sobre este evangelho que eu vou falar. Me dá palavras de autoridade sobre os proprietários, sobre aqueles que estarão envolvidos. Oh, Senhor, eu preciso da tua direção, da tua palavra, em cada momento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Vai pedindo pão. Jesus, Ele é o pão da vida e Ele dá todos os pães. Aleluia. Pão fala de fome, de necessidade. É a hora de apresentar essas necessidades a Deus. Oh, glória. Aleluia. Vamos ficar de pé agora. Vamos lá. Pastor, não terminei. A madrugada te espera. Vamos ficar de pé. Vamos lá. É exercício físico e espiritual. Você já percebeu quanto tempo nós já estamos orando? Há 30 minutos. Estamos na metade ainda. Só para a gente avançar. Ponto 4. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Pastor, eu não deixo passar nada, então tu está mal. Porque se você não perdoa os seus devedores, e você está pedindo a Deus para perdoar conforme você perdoa, se você não perdoa nada, comigo é assim, é na unha, mato na unha. Está mal, porque essa é a semente que você vai colher. Né? Se você não usar de misericórdia, de bondade, também não usarão de misericórdia e bondade com você. Ok? Então, perdoa as nossas dívidas, olha a condição. Assim como nós temos perdoado os nossos... Você tem perdoado quem tem acusado você? Você tem perdoado quem tem levantado falso contra você? Você tem perdoado aquelas pessoas que fizeram mal contra você? Se você tem perdoado, então você vai alcançar o perdão de Deus. Agora, se você não tem perdoado, se prepara. Porque com a medida que medirdes, será medido. Amém? Então, aqui nesse trecho, é o momento da confissão. É o momento de você confessar a Deus seus pecados. Pastor, não tem pecado nenhum para confessar. Tá bom, anjo. Passa para o outro ponto. Procurar. Só esse termo aqui para confessar pecado, a gente vai ficar parado um tempão. Ok? Mas você tem que confessar. Deixa eu falar uma coisa sobre confissão. Eu não vou pregar sobre confissão não, mas a confissão é necessária ser falada. Porque na medida em que você fala, você se conscientiza do erro que você está. Se você pensa, você não conscientiza. Mas se você fala, por isso que existe a mesa do psicanalista. Por que o psicanalista usa o sistema de você falar, o psicólogo? Ele bota você para falar, para botar para fora. Sabe por quê? Justamente para você criar consciência daquilo que está acontecendo com você. Então, esse processo de confissão, ele é espiritual, irmãos. Eu não penso, não, eu confesso, Senhor, eu menti, eu desejei uma coisa errada que não era minha. Ó Deus, eu falei aquilo mal do irmão, eu guardei mágoa no meu coração. Quando você começa a confessar, nesse exato momento a cura começa a acontecer. O perdão começa a acontecer. Então, confesse seus pecados a Deus e peça perdão. Procure lembrar das pessoas contra as quais você guarda alguma ofensa ou ressentimento. Perdoe de coração e liberte esta pessoa de seus devedores. Não curta a ofensa, esqueça. Posso ser coisa, irmãos, Deus não me deu muitas coisas, mas uma coisa que Deus me deu, e eu louvo a Ele sempre que eu posso, eu louvo a Ele, é uma capacidade muito grande de perdoar. Eu sou um homem livre porque eu consigo perdoar as pessoas. Eu tenho paz no meu coração porque eu consigo perdoar as pessoas. Eu tenho a alegria de Deus, de servir a Deus, quase 40 anos depois, como se fosse um menino, lá começando a minha fé, porque justamente eu não deixo amontoar no meu coração uma série de coisas que vão bloqueando a unção do Espírito Santo. Então esse momento aqui é muito importante. Peça um coração puro. Não fique curtindo, Senhor, me dá um coração puro. Vamos lá? De joelho todo mundo, vamos lá, para o nosso quarto ponto de oração.
Derrama o teu sangue sobre mim, Filho. Preciso de teu poder. Meu Deus, se há alguma coisa premente no meu coração, Espírito Santo me ajude, Pai. Se há alguma dívida, Senhor, no meu coração, Senhor, traz agora a mente. Peça a Deus para trazer à sua mente se há alguma dívida no seu coração, que alguém é devedor contra ti e você não consegue perdoar. Vai dizendo: Senhor, me dá esse coração perdoador. Senhor, eu não quero viver com ressentimentos, não quero viver amargurado, impedido. Alabashiricanda, alabashiricanda, alabashiricanda. Peça perdão pelos seus pecados de omissão, de palavras, de atos, de pensamentos. Glória a Deus. Isso é apenas para disciplinar a tua oração. O Espírito Santo vai te levar a lugares e pessoas enquanto você ora que você nem imagina. Aleluia. Vai te mostrar. E se Deus falar contigo, obedeça. Você vai ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez de pé, meus irmãos. Vamos lá. Quinto passo na oração do Pai Nosso. Quinto passo. Não nos deixes cair o quê? Mas livra-nos do mal. É aqui que você vai pedir a Deus revestimento. Reviste-nos de toda a tua armadura, Senhor. E aí, se você for ler lá em Efésios, capítulo 6, fala da armadura de Deus. Então, nada mais é isso aqui do que um resumo da armadura de Deus que está na Bíblia, ok? Então, Senhor, me reveste com o cinto da verdade. Deus me guia em toda a verdade. Olha, leia assim mesmo. Eu, quando estou orando, eu leio assim mesmo. Senhor, me dá esse cinto da verdade, me guia em toda a verdade. Não me deixe, Senhor, usar a mentira ou cair na mentira. Que todos os lábios mentirosos contra mim seja desfeito, oh glória! Aleluia! Senhor, me dá a couraça da justiça, Senhor, para me proteger. Me reveste da tua justiça, que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Senhor, ninguém pode me acusar, porque, Senhor, tu me justifica, me purifica. Às vezes o diabo usa pessoas para te acusar, você fez isso, você é assim, e muitas vezes nós ficamos apáticos por causa dessa acusação. Nessa hora você tem que crer que Jesus é a tua justiça, Ele me lava dos pecados. Creia nisso, tenha essa paz no seu coração. Depois diz assim, a armadura de Deus fala, os sapatos da paz. Deus me ensina a ser um pacificador. Onde eu chegar eu possa levar tranquilidade. As pessoas estão agitadas, Senhor, estão agressivas, mas que eu seja mensageiro da paz. Aleluia! Oh, que coisa maravilhosa! Aí, mais aqui, o escudo da fé que faz parte da armadura. Que Deus me ajude a ficar firme, Senhor, na fé, resistindo aos ataques do diabo. Senhor, aumenta a minha fé, fortalece a minha fé nesse dia. O diabo lança coisas para me desanimar, mas, Senhor, fortalece-me, essas coisas não vão me atingir, porque o teu escudo vai me proteger. Diga glória a Deus. Capacete da salvação. Deus, guarde a minha mente, os olhos, ouvidos. Eu volto e meia, eu estou orando isso, eu oro, até boto a mão, Senhor, guarda meus olhos, guarda meus ouvidos, guarda minha boca, guarda as minhas mãos. Diz, Senhor, fazer as coisas que te ferem, te atingem. Me guarda, Senhor, porque é muito fácil você, sem perceber,
ser contaminado pelo ouvido, uma crítica, uma palavra ruim, os olhos. A gente anda no meio da rua, vê o que quer e o que não quer, irmãos. Então a gente tem que pedir sempre guardar a Deus. E no final, Senhor, a espada do Espírito, Deus, traga à minha mente a tua palavra, enquanto eu estiver dirigindo, lavando a roupa, fazendo o meu trabalho, que eu me lembre em alguns momentos da tua palavra e ela possa abastecer meu coração. Joelho, todo mundo, vamos orar agora. Declarando com fé que Deus está ouvindo as nossas orações esta noite, irmãos. Esse não é só um exercício, não. Deus está contemplando seu povo, a sua igreja que está buscando a Ele. Isso terá respostas maravilhosas na sua vida. Aleluia. Oh, Jesus. Glórias a Ti. Tu és maravilhoso. Oh, Senhor, essa armadura esteja sobre nós nesta noite. Que nós possamos viver guardados por essa armadura maravilhosa. Aleluia. Glórias ao Teu nome. Vamos nos colocar de pé. Lá. Você não quer que seu pastor faça exercício? Estou fazendo, junto com você. No nosso último passo, que é o item 6, que tem a frase: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então você começou a oração agradecendo a Deus e vai terminar a sua oração agradecendo a Deus também. Agradeça a Deus por nos fazer sócios. Quando está sócio, está entre aspas aí, participantes do reino dele, do poder dele, da glória dele. Você sabe o que é você ser um sacerdote, interceder e o céu ser chamado por causa da tua oração para intervir aqui na terra? Mas eu não sei se você tem noção dessa dimensão. Nós oramos aqui hoje pela cura de uma irmã de câncer. Ela não é nem a primeira e nem será a última a ser curada aqui. Nós vemos testemunho aqui Suzana, desculpe, Suzana. Quando eu quero lembrar, aí dá tilt. Aí, né? Suzana, dizendo aqui: eu ia operar, mas não vou mais. Porque Deus, nós estamos orando por ela já há algum tempo. Então, você sabe o que a sua oração faz? Você é participante do reino. Você representa o reino de Deus aqui na terra. Cristo em vós,
a esperança da glória. Deus está dentro de você. Quando você começa a orar, o céu começa a mover-se por causa da tua oração. Então você é participante. Obrigado, Jesus, porque eu sou sócio participante deste reino, deste poder e desta glória. Obrigado, Senhor, não mereço, mas tu me fizeste assim. E aí você vai fazer a sua declaração de fé para aquele dia. Você vai falar uma frase de fé: tudo posso naquele que me fortalece. Hoje eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. A paz de Cristo será o árbitro do meu coração. Tu fala uma frase bíblica, uma frase no seu coração de vitória. E termina a oração com louvor. Aproveita, você que é desafinado, que não tem coragem de cantar em público, porque canta mal para cachorro. Cante a sua canção, porque Deus perdoa tudo. Eu não, mas Deus perdoa tudo, amém? Ok? E aí você faz o seu louvor. Gente, eu deodó e duvido que você vai ficar menos de 30 minutos orando. Está entendendo? Então, estou sem inspiração, pastor, começa a orar. Pega o seu plano e vai. Deus vai te abençoar, porque no meio disso aqui, Deus vai te lembrar, Deus vai falar contigo. Enquanto você estiver fazendo isso aqui, Ele vai te trazer na sua mente, a memória, coisas. Aí você vai parar e vai falar com Deus, e depois volta. Isso aqui disciplina a sua oração. Gente, em nome de Jesus, não deixe isso rodando, porque você vai ver que se você aumentar o seu volume de oração, sua vida vai mudar. Eu quero terminar esta noite apresentando a Deus os nossos pedidos. Pastor, não vai fazer a última fase, não? Acho que a última fase você já entendeu. Então, levante a sua mão aqui comigo. Pai, obrigado. Porque esta foi uma noite, Senhor, didática. Daquela pergunta, daquele pedido que foi feito de ensinar a orar. E Tu continuas a nos ensinar a orar através do Espírito Santo. Pai, nesta hora nós queremos exercer esse sacerdócio real e apresentar esses pedidos de oração que estão sendo colocados durante esses dias de oração. Venha o Teu reino e faça-se a Tua vontade. Pai, que nesta hora, cada pedido que está chegando aqui, cada pedido que está sendo colocado, cada pedido que está sendo trazido, Senhor, nós Te apresentamos e profetizamos que segundo a Tua vontade vai acontecer. Porque Tu és fiel e a nossa oração não volta vazia por causa da Tua fidelidade, Jesus. Pela fé nós Te apresentamos e Te agradecemos no nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém, amém. Meus irmãos, vamos em paz. Deus abençoe a todos. Amanhã estamos de volta, 8 horas, para a oração. Amém?